gravar neste computador. Bom dia, meu povo. Vamos começar agora a conversar sobre duração do contrato e trabalho. Lembrando que a aula passada nós já falamos sobre, né? Mas só para a gente lembrar, só para a gente, né, começar uma breve revisão, né? Duração do contrato. Nós já vimos que a duração do contrato ela vai incluir jornada de trabalho, horário de trabalho, descanso trabalhista. Jornada de trabalho seria aquilo que a gente viu lá na nossa Constituição Federal, linda, maravilhosa, que vai falar 8 horas diárias, 44 horas, o que, gente? Semanais. Vamos ter horário de trabalho, né? Hora de entrada, hora de saída. Nós vamos ter a questão do descanso trabalhista. Aqui em descanso, nós vamos ter o intervalo interjornada, o intervalo intrajornada. Nós vamos ter descanso semanal remunerado. Nós vamos ter férias. Férias, gente, férias é de Deus. Está todo mundo, o meu nirvana, o meu fim é exatamente contando, apontando, gritando fogo para gritar assim, férias, 30 dias, né? 30 dias de Deus. Nós temos ainda a situação de feriado, que eu não tenho mais nenhum. Vocês lembram se tem mais algum feriado? Eu acho que não tem mais, não. Feriado, tudo isso é descanso. Aí, quando a gente fala de limitação da duração do trabalho, a gente pensa no aspecto biológico, social e econômico. Lembra? Eu sou feita de carne e osso, biologia. Aspecto social, eu não nasci numa bolha, eu nasci de uma mãe, diga-se passagem, né? De um núcleo familiar, de uma determinada escola, que faz parte de uma determinada comunidade, que faz parte de um determinado país. Nós somos seres sociais. Logicamente que tem gente que adora estar só, fato, hashtag, aceito, concordo que essa pessoa deve procurar o seu melhor, mas a maior parte das pessoas não conseguem ser assim. Vida e tanta gente enlouquecendo agora nesse momento de quarentena. Nós temos ainda o próprio aspecto econômico. Tem impacto significativo na economia, tem impacto se esse trabalhador adoece pelo próprio Estado, que aí quem vai ter que socorrer este trabalhador é o próprio Estado. Lembrem do seguro social, lembrem da previdência social, lembrando que socorre, mas o próprio trabalhador vem contribuindo para a previdência social, mas de todo jeito tem um impacto econômico ou não tem, gente? Tem um impacto econômico significativo. Aí nós começamos a falar sobre os elementos da jornada. Cuidado que eu estou acelerada porque a gente está fazendo revisão. Aqui é revisão. Tempo de disposição do empregador. Lembra disso. Um contrato padrão, no melhor contrato mais protetivo. Não me interessa se eu estou trabalhando, não interessa se eu estou aguardando as ordens. Será contabilizado como tempo de trabalho. Olha o em vermelho aqui, executando serviços ou aguardando ordens, é tempo trabalhado. Aí vem, né? Aquele períodozinho não contabiliza se eu estiver, olha lá, se eu estiver praticando alguma questão religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal ou troca de roupa ou uniforme. Lembrando esse aqui que quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Lembrem sempre disso, gente, isso aqui teve duas questões praticamente que eu lembro agora, só que eu lembro de cabeça. Uma na OAB e outra de um tribunal, a época que estava fazendo concurso ainda para o TRT, e aí teve exatamente essa. Não, mas fulano, aí a pergunta era, contabilizava ou não, né? Fazia parte da jornada ou não. Aí uma questão era que fulaninha ia para casa, mas não gostava de ir para casa com seu uniforme. Aí era fulaninha que não gostava. Então, essa daí automaticamente não contava como tempo de serviço. Já o outro era o Wilson. O Wilson era químico de uma empresa. O Wilson utilizava equipamentos em razão de mexer com esses elementos químicos. Aí a pergunta era, esse tempo que o Wilton perdia para vestir o aparamento, né? Os aparamentos, as roupas, os belenguentem lá, conta ou não conta? Aí você vai dizer, gente, a atividade de Wilson é obrigatória a realização desses equipamentos. Então, se é obrigatório, eu vou lembrar sempre do que a Ana Flávia colocou em vermelho. Quando não houver obrigatoriedade de realização da troca na empresa, não conta. Mas se é obrigatória a utilização, por ser mesmo de
proteção para o trabalhador e os demais trabalhadores. Entra ou não entra, gente? Entra. Preste atenção aqui. Bora mais. Tempo de espera do motorista. Pense que o motorista para carga e descarga, e é motorista, gente, empregado, tá? De carga. Ele vai passar um tempo esperando a carga, descarga, fiscalização. Olha aí o parágrafo 8º. Esse tempo, que é o tempo de espera, ele é indenizado. E o valor da hora-aula dele, o valor da hora-aula, ai meu Deus, o valor da hora dele é na proporção de 30% da hora normal em que ele está dirigindo. E lembra, o valor não entra como remuneração, entra como indenização. Ana, e se tudo isso for pago e a gente não conseguir, aí vai entrar a história do princípio da primazia da realidade, né? Serão nulo de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, sempre. Aí, lembrando aqui que eu falei para vocês com horas em itinerary, né? Ela existia, hoje não existe mais, depois da reforma, é importantíssimo lembrar. As horas em itinerary, essa súmula 90 ainda está lá, né? Ainda não foi cancelada pelo TST, mas cuidado que ela não tem mais aplicabilidade, haja vista a mudança, né, na legislação, que mudamos, o parágrafo 2º do artigo 58, mas é interessante sempre a gente dar uma lida. Aí vem para a situação da sobreaviso e prontidão, né? Aguardando eventual chamado fora do seu horário de trabalho. Você não está no seu horário de trabalho, você está fora do horário. Mas você fica aguardando um eventual chamado. E, gente, isso é o ó, porque você não consegue sair, você fica no aguardo, esperando ser chamado. A doutrina chama isso de horas de expectativa, né? Aguardando eventual chamado. Aí vem sobreaviso. Tempo efetivo que o ferroviário, lembre que isso quando foi criado foi para o ferroviário, que havia a necessidade de você ter empregados extranumerários, fica em casa aguardando ser chamado para o serviço. Ana Flávia, qual seria uma característica própria do sobreaviso? Uma duração de 24 horas, remuneração de 1/3 da hora normal, aplica-se a petroleiro, aeronauta, eu já deixei o artigo, eletricitário, mas eu mostrei para vocês sobre a possibilidade de como é que eu posso chamar? De um professor, a gente estava comentando a história, lembra? Aula passada, que a gente estava falando sobre o professor que participava daquelas caravanas, que ia um monte de aluno, que ia fazer, tipo, essas viagens de fim de período, ou de fim de ano. Aí eu comentei para vocês do chamado direito à desconexão, que é um tema muito interessante. Hoje em dia mesmo a gente queria se desconectar, né? Mas aí veja, o ato por si só de ganhar um computador da empresa, ganhar um celular da empresa, não configura o regime de sobreaviso. A questão de ter que demonstrar, provar, não só ganhando o celular, mas provar que eu era comumente obrigado a andar agarrado com o celular. Eu tinha um colega, acho que eu contei isso na semana passada, que ele não conseguia nem sair de casa para lugar que ele sabia que não tinha, como é que eu posso dizer, uma boa conexão. E, gente, isso é muito babado. Aí, prontidão reserva, né? Aqui a diferença é que, enquanto que no sobreaviso você fica em casa, na prontidão, sentido já no aguardo, fazer feito Albertinho, sim, capitão. Sentido dentro da dependência, estou na empresa. A escala já não será mais de 24, a escala será de 12 e a remuneração é 2/3 da hora normal. O aeronauta, a gente chama de reserva. Aí a gente começou a falar sobre tempo residual à disposição do empregador. Que a gente até desenhou, lembra? Eu disse, gente, ó, a hora normal, 5 antes e 5 depois. Observando sempre o limite máximo de 10 minutos diários. Agora, nunca pode ser 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Tem que ser 5, 5. Ai, Ana, por que isso, meu povo? Um corpo não ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo.
É o tempo que eu teria para todo mundo assinar a lista, ou todo mundo botar o dedinho, ou bater aquele quando for o ponto britânico, ponto britânico não, meu povo, quando for o ponto mecânico. E aí a gente começou a falar sobre controle da jornada de trabalho. Algumas jornadas, gente, elas são controladas, outras não são controladas. Ana, qual seria, organizando essa questão de horário controlado? Nós temos que os estabelecimentos, o empregador, ele só era obrigado com 10 funcionários. Veio aquela abençoada daquela MP, a MP da Liberdade Econômica. Gente, minha vida é o MP. Eu deveria escrever um livro, Minhas Vidas, não é porque é Minhas Vidas, viu? Minhas Vidas com as MPs. E bem pernambucana, bem xienta mesmo, assim, porque eu sou da Paraíba, vocês sabem. Mas dava para eu chiar mesmo. Minhas Vidas com as MPs. Que situação, meu? Mas bora aqui comigo. A MP da Liberdade Econômica, que foi convertida numa leizinha, que essa lei, salvo engano, é essa lei, 13.874 de 2015. Cuidado que eu também não estou muito boa de lei, não. Mas ela, entre alguns artigos da CLT, que trata sobre anotação da CTPS, ela alterou essa redação aqui para falar que não é 10 funcionários. Agora, a gente colocou mais 10, 20 trabalhadores. Apenas os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigado à anotação da hora de entrada e da hora de saída. A regra geral é a anotação. Gente, eu tenho que controlar. Por quê? Porque mais na frente, se eu precisar fazer prova perante a Justiça do Trabalho, será cobrado da minha pessoa. Então, se o funcionário entrar com ação, ajuizar uma ação trabalhista, requerendo pagamento das extras, no geral, existe, quando eu for fazer a minha contestação, a depender da forma como eu ofereci a minha defesa, poderá ser que eu é quem vou ter o ônus de provar se houve ou não hora extra. Então, muita calma nessa hora. Fora também a fiscalização. Aí vem essa súmula, que é a súmula 338, e vão anotando as súmulas. Vão aprendendo a fazer uma coisa chamada remissão. Ah, eu não sou Carol, eu não estou trabalhando com a CLT próxima. Gente, pega um caderninho e vai anotando. Você pode já colocar, olha, artigo 74, né? Remissão à súmula 338 do TST. Já deixa o seu caderno bem organizado. Aí você vai ver, é ônus do empregador. Gente, a redação mudou. A súmula, nesse momento, não será mudada. Mas aí você já coloca mais de 20. Porque houve a mudança do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, né? Aí veja, inciso 3, o que eu estou falando para vocês. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativa às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir. Então, cuidado aqui, cuidado. Ana Flávia, tem jornadas que não são controladas. Sim, bebê, que é o que a gente vai ver agora. Onde é que eu vou para isso? 62. Então, gente, olha como a CLT não ajuda. Gente, a CLT me obriga a beber. Eu estou do 74, em vez de eu ir seguindo, né? Eu estou voltando. Veja como a CLT ela é uma coisa meio labiríntica. Então, cuidado. Anotem esses artigos, deem uma lida nesses artigos. Não é uma coisa muito má, não. Mas, assim, é troncha. Quais são as jornadas não controladas? Vai ser para os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Né? Lembra? Vendedor, por exemplo. Nós temos o famoso gerente, né? Aí quem exerce cargo de gestão, e lembra que gerente é aqui, você colocar do ladinho, não tenham pena de riscar, meu amor, sou CLT neste momento, risquem mesmo, façam anotações nela, né? Deixa eu só me organizar aqui, façam anotações nessa CLT, e aí anotem aí do lado, para ser gerente, eu tenho que demonstrar que eu recebo um adicional de, no mínimo, 40% a mais que as pessoas que eu estou gerenciando, porque senão, meu amor, você vai ser aquela pessoa que a gente brinca, né? Diminua a minha patente e aumente o meu salário. Você não é gerente, bebê, você é só um trabalhador que é mais explorado do que o normal.
E, por fim, a gente tem o 3, que são os empregados em regime de teletrabalho. Lembra que nós olhamos, aí você vai para o artigo 775A e seguinte da CLT. Deixa eu pegar aqui. Lembra que a gente olhou um por um? A aula passada, quem não conseguiu vir na aula passada, dê uma olhada lá no vídeo, que gente, eu tô tão rápida que eu estou com medo de mim. Vocês não têm noção, você tem que baixar esse vídeo. Você tem que depois renderizar o vídeo. Aí depois desse vídeo renderizado, você joga ele para o YouTube, ou ainda bota uma praquinha, isso não é um trabalho do campo. Aí vem capítulo do teletrabalho, né, 75A. Falei certinho, olha como eu estou de parabéns. Aí aqui a gente começa, a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Coloquem aí, ó, inciso 3 do artigo 62, faz de remissão, gente. Aí você bota remissão a 75A da CLT. Aí vem o 62, né? E sim, coloca também aí a MP 927. Lembra que a gente leu na aula passada a MP 927, que a gente teve agora que o empregador ele poderia colocar o trabalhador para teletrabalho. Vocês vão na próxima disciplina, para a honra e glória do Senhor Jesus, todo mundo vai estar junto, todo mundo vai dar certo, nossos sonhos serão atendidos. E aí vocês vão estudar ou comigo, ou com o Ricardo, sobre suspensão do contrato de trabalho, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E aí a gente vai voltar a falar sobre isso. E a alteração também do contrato de trabalho. Vê aí, 62, todo mundo junto, né? Tá todo mundo aqui? Falem aí comigo, pelo amor de Deus, que até eu baixei aqui. Sim, estamos aqui. Oi, Estamos Iago e Carol, eu já olho assim, aqui. Tamires também. Tamires está toda trabalhada na Estamos aqui, professora. né? Sempre aqui. Na paz. Eu não sei se vocês não foram dormir, deixar. Gente, aconteceu cada coisa. Apareceu Por enquanto gente eu tô aqui. apareceu gente no banheiro. Aí Eita! foi, gente, olha, apareceu depois. Ontem eu fui dar um aulão, e daqui a pouco eu esqueci o Zoom ligado. 30 minutos depois que eu voltei para outra aula, tinha gente lá. Meu povo, não seja esse tipo de gente gastando internet sem estar lá. Ou seja, abriu, foi fazer outra coisa, deixou o Zoom ligado e gastando o plano de dados lá, né? Só pra ver sua vida, professor, tá vendo aí? Que coisa horror, feia. que horror. Vamos aqui, bora junto, todo mundo junto. Artigo 62, parágrafo único da CLT. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, quando o salário do cargo de confiança, olha aqui, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Então, gente, anotem, né? 62, inciso 2, adicionado 40%. Mínimo. Aí vem, né? Limitação legal das jornadas, aquilo que eu falei para vocês, 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Existem algumas jornadas que são especiais? Existem. São as chamadas jornadas especiais. Aí eu estou me lembrando agora, que aí Catarina, tá vendo, Catarina, que eu não esqueço de você, me perguntou até uma questão de ordem semântica aqui. Catarina, a CLT não ajuda muito também para a gente, por isso que vem a questão da interpretação, né? E aí vem bancário, né? Turnos ininterruptos de revezamento, advogado, engenheiro, médico, jornalista, operador cinematográfico, professor, telefonista e mineiro de subsolo. São as jornadas especiais neste momento. Aí, quando chegamos na reforma trabalhista, mudou-se também o chamado trabalho em regime de tempo parcial, que é aquele trabalho cuja duração não exceda a 30 horas semanais. 30 horas semanais sem a possibilidade de horas semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas, com a possibilidade, olha que coisa linda, de acréscimo de 6. Porque aí você ficava 26 com possibilidade de 6 horas a mais
chegando a um percentual de 32 horas semanais, não é? Vê a situação. As horas suplementares, a duração do trabalho semanal, normal, serão pagas, né? Olha que lindo, com um acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Ou seja, meu bem, você trabalha, recebe a hora, mais um adicional de 50%, que é o que a gente chama de horas, o quê? Extraordinárias. Na hipótese do contrato de trabalho em regime de tempo parcial for estabelecido em número inferior a 26 horas, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado. Olha que lindo, ainda bem que ainda temos isso, né? As horas suplementares da jornada normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução. Vamos ver isso hoje, tranquilo. Aí vem um parágrafo 6º. Lembra que eu estou mais acelerada porque a gente estudou isso aula passada. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias que tiver direito em abono pecuniário. Aí eu mostrei para vocês, né? Com a reforma, a jornada de trabalho superior a 26 horas e limitada a 30 horas, não pode fazer hora extra, mas se for até 26 horas, é possível a prestação de até 6 horas extras semanais. Ou seja, meu bebê, você trabalha 32 horas. Vê a situação. Trabalho em sobrejornada. Gente, o que é trabalhar em sobrejornada? É fazer hora extra. A ideia é que você trabalhava apenas 8 horas diárias. Mas é possível você fazer 10, que é aquela história de você trabalhar a 9ª e a 10ª hora. Nessa 9ª e 10ª hora, nós teremos o trabalho extraordinário, que é lícito, é possível. Agora, como o seu empregador está lhe usando para além do normal, ele vai ter que lhe pagar um adicional. Como é o nome desse adicional, gente? Adicional de horas, o quê? Extra. Saúde. Aí nós vamos ter o artigo 59 da Desculpa, professora. Tranquilo. Só lembra o som. Quando a gente está na CLT, você vai lá no artigo 59, que vai estar dizendo assim: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Tá? Mas é sempre bom a gente ter um acordo escrito, que é o que a gente chama de aditivo contratual. Eu tenho o meu contrato e aí eu faço um aditivo. Ou porque eu vou precisar, agora eu mesmo assinei um, por conta que eu estou trabalhando em regime de trabalho remoto, né? Estou praticamente em teletrabalho, né? Estou aqui trabalhando pela plataforma Zoom. Então, eu tenho um acordo escrito de prorrogação de hora extra, se for o caso, de trabalho remoto, se for o caso, que aí me organiza. Ou pode ser também um contrato coletivo, acordo, convenção coletiva de trabalho. O empregador não pode exigir a prestação de horas extras independentemente da concordância do empregado, salvo em casos legalmente previstos. E aí você pode colocar também aqui, ó, MP 927. Gente, neste caso aqui, o empregador pode enfiar a goela abaixo do trabalho remoto? Pode. Veja que estamos em um estado de excepcionalidade. Requisitos para prestação de hora extra. Um acordo de prorrogação e entender que a prorrogação máxima seria de 2 horas. Tá? Prorrogação máxima de 2 horas. Em casos excepcionais, eu posso prorrogar por 4 horas e a gente sabe que haverá situações em que precisará de mais horas. Mas se houver justificativa, tem justificativa. Se não, né, nós vamos ter a aplicabilidade da lei. Bancário, Ana Flávia, ele pode contratar pré-contratação de hora extra? Não. Lembra do princípio da primazia da realidade sobre a forma. É nulo, de pleno direito tal situações. Ana, mas aquilo que você me falou agora, de que só são 2 horas extras, mas que por motivo extraordinário haverá uma hipótese, por exemplo, de você trabalhar 12 horas, fazendo 4 horas extras. Gente, eu tenho que demonstrar. E aí vamos para o artigo 61. Veja que a gente já viu isso aula passada. Nós temos que demonstrar
a necessidade imperiosa, né? Para que haja essa hipótese de hora extra obrigatória. E excedeu o limite convencional, que é 8 horas, passando para 2 e mais. Eu tenho que demonstrar força maior, né? Ou realização de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, eu preciso demonstrar essa questão. Força maior, a gente vai encontrar lá no artigo 501, né? Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Eu tenho que demonstrar força maior. Ana, existe, na verdade, algum limite para o menor? O menor aqui, gente, bora lembrar o que a gente estudou logo no iniciozinho da matéria. O menor seria aquele menor aprendiz, né? 14, e a partir dos 14 como menor aprendiz. Lembra que o contrato de aprendizagem... Ai, meu Deus, a pessoa com sono é ótimo. Que o contrato de aprendizagem é um contrato de 2 anos. Só não existia esse regramento se o menor aprendiz ou a menor aprendiz ela for uma pessoa ou ele for uma pessoa com deficiência. Mas aí nós teremos contrato de 2 anos o contrato. Mas, pensa comigo, eu posso também contratar o menor contratos normais a partir de 16 anos. Pode ou não pode, gente? Pode. Então, qual é o seu limite para ser considerado pelo CLT menor? 14 a 16 anos. E 16 até completar 18. Lembra que a maioridade será 18 anos. Esse, excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas. E aí, a CLT fala aqui ainda em acréscimo de 25% sobre a hora normal, mas a gente lembra que o adicional mínimo é de quanto, gente? 50%. Agora, veja, eu tenho que demonstrar que o trabalho menor é imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. E às vezes é imprescindível porque a gente tem um número limitado de empregados, né? Aí vem ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder o limite. Lembra sempre que esse pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo. A gente só precisa demonstrar força maior, olha os 3 que eu preciso demonstrar. Força maior, realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto ao empregador. Tranquilo, gente? Aí, nos casos de excesso de um horário, a remuneração não será inferior à da hora normal. Vai receber ou não vai? Vai. Ainda com acréscimo de 50% a título de horas, o que, gente? Extras. A título de horas, o que? Extras. Sempre que ocorrer interrupção no trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada até o máximo de 2 horas, né? Durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias em períodos não superior a 45 dias, porque aí também, gente, pera, né? Aí é demais, eu tenho que dar um limite, a jornada é controlada. Se ela é controlada, Carol, preste atenção aqui, Carol, bora Catarina, bora Danilo, bora aqui, Iago, meu sorriso mais lindo, nós precisaremos de controle. Tranquilo aqui, gente? Ana Flávia, qual é a decorrência da prestação de horas extras? O adicional. O adicional em qualquer hipótese. Contudo, todavia, entretanto, opera-se também, em vez do pagamento do adicional, a possibilidade da compensação do tempo trabalhado. E aí vem, né? Antes da gente entrar nisso, horas extras em atividades insalubres. Eu preciso de autorização prévia, né? Do órgão competente em matéria de saúde e segurança do trabalhador. E lembrar ainda que o nosso turno, no geral, é 12 por 36.
E aí, tchan, 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 entramos na nossa matéria. Compensação de jornada. Olha aqui comigo, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário, o adicional, tá, gente? Ou você recebe dinheiro, ou você convenciona uma compensação. Agora, de novo, Eduardo, eu posso receber o adicional ou eu posso convencionar uma compensação de jornada. Artigo 5. Olha como a nossa vida é fácil. A gente estava lá em cima e a gente está decrescendo, ou seja, a gente já está lá embaixo. Artigo 59, veja, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. O que é que esse artigo vai dizer? Poderá, vê aqui, poderá ser dispensado o acréscimo de salário, ou seja, o adicional de 50%, se por força de acordo, convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pelo correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho prevista, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Aí vem aqui comigo. Parágrafo 3º. Na hipótese da rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada, esse trabalhador vai receber aquilo que não foi compensado a título de horas, o que, gente? Extras, calculado sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Porque imagina, ai, gente, eu tenho hora extra desde o ano passado, só que esse ano eu fui mandada embora. Eu não compensei as horas extras, então eu vou recebê-las com pagamento do adicional de 50%. Só que o valor da minha hora, Danilo, não vai ser com o valor que era do ano passado. Eu sou rica, eu tenho um aumento salarial. Porque hoje você é rico se tiver aumento, né? Então, veja, as horas extras do ano passado, que eu vou receber agora, porque eu não compensei, e eu vou ser mandado embora, vai ser pago com o correspondente valor deste ano, de 2020, e não do ano passado, 2019. Aí, vamos falar sobre as modalidades de compensação. Gente, respirem, façam a ginástica laboral. Ai, todo mundo assim, todo mundo junto, né? Balancem a cabeça, feito aqueles cachorrinhos de táxi. E olhem aqui para mim, né? Modalidades de compensação. Nós temos aquelas que são realizadas dentro da semana. E deixa eu pegar um lápis aqui. Como é dentro da semana, a gente chama o quê? Intra, dentro da semana. Então, veja, eu vou prestar horas extras, ou horas extraordinárias, ou vou trabalhar em sobrejornada. Cuidado com os sinônimos. E aí anotem para não dar dúvida, porque, gente, parece que é uma coisa, principalmente se você está fazendo prova objetiva, né? Então, intra, dentro, horas extras, né? Horas extraordinárias, sobrejornada. Nós temos comum, que a gente faz, que é 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. E olha, gente, pode, porque Deus é mais. Imagina, meu povo, você, em vez de folgar 24, você folgar 48. É vida, gente, folga sábado e domingo. É muito bom. Desafoga trânsito, né? Para a empresa também é legal. Então, assim, salvo loja, é massa. Pode ser 9 horas, de segunda a quinta, trabalhando 8 horas na sexta, e também, gente, olha, de Deus, folga no sábado. Gente, isso é a melhor coisa do mundo, folga sábado e domingo. E aí, nós temos o sistema de plantões. Como é o sistema de plantão? 12 por 36, 24 por 72. Pode acontecer ou não pode? Pode. 12 por 36 ou 24 por 72. E aí, vai vir a chamada semana espanhola, que é 48 por 40.
48 por 40. Trabalho 48 em uma semana, na outra eu trabalho só o quê? 40. Aí deixa eu limpar a bagunça, né? E aí, todo mundo junto aqui, né, gente? Tá dando para compreender, né? Então, vem aqui comigo. Semana espanhola. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada, né, é a denominada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 em outra. Essa semana, ela não viola, né, o controle de jornada, não, nem os 8 horas diárias e 44 horas semanais. É só uma modalidade. Agora, sempre essas modalidades, elas precisam estar previstas em acordo. E a semana espanhola é obrigatoriamente uma forma que deverá estar ajustada em acordo com a convenção coletiva de trabalho. Nós temos, gente, para algumas atividades, a jornada 12 por 36. Ana Flávia, é comum essa jornada, eu já vi muito, Ana Flávia, no porteiro aqui do meu prédio. Sim, as modalidades dele, no geral, são essas. 12 por o quê? 36. Eu vejo muito também, Ana Flávia, no vigilante, que trabalha em segurança. Também, gente, é muito comum para eles. Ana, sabe quem é que eu conheço que trabalha nesse tipo de plantão, 12 por 36? É o pessoal que trabalha na área de saúde, enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem. No geral, o plantão dele é assim. A reforma, ela alterou a CLT, dentro desse artigo 59A da CLT, que ficou com a seguinte redação. Bora ler junto aqui. Eu sei que é cansativo, gente, esse monte de artigo, esse monte de OJ. A gente estaria em sala de aula, a gente estaria tentando fazer uma coisinha mais diferente. Mas vamos aqui, vamos todo mundo junto, que é necessário. Ana Flávia? Oi, meu bem. 12 por 36, trabalha 12, folga 36? É. Obrigado. Trabalha 12, e vai perguntando, viu, Helder? Trabalha 12, folga 36. Como da mesma forma o outro. Trabalha 24, folga 7,2. Ó. Trabalha 12, folga 36. Trabalha 24, folga 72. Tranquilo? Aí, olha esse artigo aqui. Em exceção, uma exceção, gente, olha a exceção, ao disposto no artigo 59 da CLT, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Olha, gente, a jornada de 12 por 36 pode ser por acordo individual escrito, eu e o empregador. Pode ser uma convenção coletiva ou pode ser um acordo coletivo de trabalho. Estabelecer horário de trabalho de 12, seguida por 36 horas ininterruptas de descanso. Observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo 1. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput 12 por 36 abrange, e aí vem a dor, os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados. Gente, perdeu, viu, pessoal? Os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que trata o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Aí veja quem é que morreu com essa nova redação, porque a gente ficou muito isso, aquilo que a súmula tinha aumentado e tinha entendido que o empregado tinha direito, veio a reforma trabalhista e disse não tem direito não. Olha essa súmula que ainda está aqui, mas ela não tem mais aplicabilidade. Jornada de trabalho, norma coletiva, tratada escalonada 12 por 36 de validade. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas, seguida por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente, veja que antigamente era exclusivamente, e agora, gente, pode ser, veja, inclusive por acordo individual, tá? Assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. E agora ficou o quê, Carol? Carol, meu amor, o que é que ficou a redação, Carol? Inclusive os valores de feriado, pagando normal.
O empregado não tem direito ao pagamento adicional, agora já não tinha, referente ao labor prestado na 11ª e 12ª hora. Não tem porque a própria jornada é assim, 12, descansando 36. Mas o feriado, gente, era pago o quê? Remunerado o quê? Em dobro. E aí vamos entrar numa coisa chamada banco de horas. Olha aqui comigo, todo mundo junto, né? Artigo 59 da CLT, parágrafo 5º. O banco de horas, a gente tem, na verdade, e aí eu posso já ir para cá. Deixa eu ir para cá porque eu organizei bem bonitinho para vocês. Vê aqui comigo. Ana Flávia, o que é banco de horas? O banco de horas é uma forma de compensação de jornada, onde eu faço um ajuste que ele pode ser feito de 3 formas. E aí vai ter o parágrafo 2º, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º do artigo 59 da CLT. Eu faço um ajuste com o meu empregador. É sempre bom ter um contrato nesse sentido, um aditivo escrito no meu contrato, que vai estar dizendo assim, olha, empregador, eu trabalho a mais para depois você me dar uma folga. Eu trabalho a mais para você depois me dar uma folga. Então, como é que ficou esse banco de horas? Eu tenho no artigo 59, parágrafo 2º, a seguinte redação. Eu trabalho a mais e onde já existe acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, porque eu não posso fazer esse no 59, parágrafo 2º, sem ser com a anuência do sindicato, tá? Aí você, num prazo de 1 ano, vai me conceder a folga. E aí eu vou ter folga. Eu não tenho recebimento adicional. Quando chega no banco de horas semanal, e olha como já ajuda, anual, semanal. Quando chega no banco de horas semanal, eu posso fazer sem o sindicato, ou seja, não precisa acordo individual, não precisa acordo coletivo. É um mero acordo individual escrito, eu e meu empregador. E aí o prazo de compensação que eu vou ter é o período máximo de 6 meses. Tranquilo aqui, gente? O primeiro é 1 ano, esse agora é um período de o quê, gente? Bora? 6 meses. Aí vamos para o artigo 59, parágrafo 6º, compensação mensal. Aqui os requisitos vão ser menos rígidos, na verdade. Aqui eu vou ter, inclusive, um acordo que pode ser tácito. Eu não sugiro a ninguém fazer isso, tá? O ideal é o acordo escrito e vai ser compensado no mesmo mês. E aí é o que a gente chama de banco de horas com compensação mensal. Tranquilo até aqui, gente? Banco de horas é muito cobrado. Então, anotem esses artigos e dê uma lida. 59, parágrafo 2º. Aí eu vou dizer, compensação dentro de 1 ano. Contudo, todavia, entretanto, só pode com o sindicato, seja através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 59, parágrafo 5º da CLT. 6 meses. Essa que a compensação é 6 meses. Quem pode? O próprio trabalhador em acordo individual escrito. Aí você vai colocar lá, 59, parágrafo 6º. Quem pode? Trabalhador, inclusive de forma tácita. Quanto tempo eu vou compensar? 30 dias. Façam esses esqueminhas mentais que vocês vão ver que ajuda. Pense que nem o nosso amigo Eduardo, esse rapaz boy magia, e aí nós vamos lembrar que ele precisa de lembretes visuais. Ana Flávia também é assim. Ana Flávia tem um caderno que, misericórdia, se ela perder, ela se perdeu no mundo. Então, eu preciso de rastro, meu amor. Então, eu vou colocando os rastros do que eu preciso. Se é para estudar, você também vai perceber que eu tenho muito mapa mental, cor, estrutura, segmento. Para mim funciona, para outras pessoas não funciona, mas aí é uma ferramenta de autoconhecimento, você saber o que funciona e o que não funciona para você. Aí, nós temos o que eu falei para vocês, da medida provisória. A medida provisória 927,
né? Ela vai falar que nesse momento de estado de calamidade pública, né? O empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que será preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais, negociais, respeitados os limites estabelecidos nesta Constituição. Esse artigo aqui, segundo mesmo, eu acho que caberia alguma questão constitucional, porque aqui está reverberando tudo aquilo que a gente estudou sobre o princípio da proteção, que está aqui, vale sobre tudo, sobre supra, mas não, é babado. Mas aí, veja, para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras medidas, o banco de horas. Aqui também ele poderia, no caso, a MP poderia também falar sobre o teletrabalho, que a gente leu aula passada, a medida provisória. E a medida provisória também pode adotar o banco de o quê? Horas. Aí lá nessa MP veio o artigo 14, né? Que ficou falando assim, ó, veja, durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, ficam autorizados, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, veja, ficam autorizados. Deixa eu só puxar para cá, tá, gente? Porque o negócio fica mesmo aqui pra gente. Mas vem aqui comigo. Ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador. Eita, mas deu para entender. E a constituição de um regime especial de compensação de jornada. Por meio de um quê, gente? Banco de o quê? Horas. Em favor do empregador ou do empregado. Fica estabelecido, inclusive, que por meio de um acordo coletivo ou individual formal, para a compensação, gente, veja como ficou, para a compensação no prazo de até quanto tempo, gente? 18 meses. Gente, ultrapassou um ano. Contado, esses 18 meses para eu me utilizar, vai ser contado do encerramento do estado de o quê? Calamidade pública. A compensação do tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não excederá 10 horas diárias. Aí a pessoa estava falando assim, Ana Flávia, nesse período de quarentena, eu posso fazer hora extra? Pode. Eu vou receber essa hora extra? Aí eu faço, depende. Você tem acordo de compensação, porque se você tem acordo de compensação, seu empregador pode utilizar o banco de horas. Se você não tem, o seu empregador vai lhe pagar o quê, gente? Bora. Vai lhe pagar as horas extras. Aí eu senti aqui uma pergunta. Ai, meu Deus, a outra está dizendo aqui que está comendo. Para, Ana. Tu acha... Gente, Laine está aqui. Oi, Laine, eu estava com saudade de você. Oi, Enoque, que eu ainda não tinha falado com você. Bom dia, prof. Bom dia. Tudo jóia, gente? Laine, eu estava com saudade, gata. Bora pra cá. Mais tranquilo até aqui? Professora, Sim. o regime Ok. de teletrabalho, certo? É uma jornada que não pode ser controlada. Então, no caso, não seja o banco de horas com relação a horas extras. Não tem condições de ser estipulado hora extra para um tipo de jornada que não pode ser controlada. Massa, massa, Catarina. A questão é, será que a gente não pode controlar o teletrabalho, Catarina? Se for controlado via rendimento do trabalho, sim. Com relação a peças, um trabalho cronometrado. Cata, vê. Nós temos a seguinte situação, que é importante a gente discutir. Se
Sim, Catarina. E isso foi antes da pandemia, tá, Catarina? Não estou nem falando da situação de você ir para trabalho remoto em razão da pandemia. O TST em trabalho remoto, ele tem a seguinte diretriz. Isso aqui não está, cuidado, viu, Catarina? Para a OAB, você vai dizer que teletrabalho não é controlado, entendeu? Que não dá hora extra, entendeu, Iago? Entendeu, Carol, Eduardo, Tamires? Qualquer prova objetiva, você vai dizer assim, não, 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 não. Teletrabalho não é controlado, ponto. Mas na vida real, peça trabalhista, você vai pensar o seguinte, teletrabalho, se realmente for o teletrabalho, onde o meu empregado, que está em regime de teletrabalho, faz a sua atividade no horário que lhe convier, que a única coisa que eu estou analisando é a produtividade dele, não tem hora extra nunca. Contudo, todavia, entretanto, se eu exijo, se eu oriento horário, se eu cobro demanda em determinados horários e faço esse tipo de questionamento, significará o que, Catarina? Que eu posso cobrar, neste caso aqui, horas extras. Está compreendendo, Catarina? Sim. A questão é se eu estou direcionando. Então, se eu estou direcionando, se eu estou controlando, então, automaticamente, eu estou alterando o que foi negociado. Então, a partir daí, caberá hora extra, sim ou não, Catarina? Sim. Porque, inclusive, é uma inconsistência, Catarina, porque mesmo eu em teletrabalho, eu posso, sim, controlar entrada e saída. Principalmente se você trabalha fazendo login, logout. Se você trabalha em uma determinada plataforma. Eu tenho como analisar, por exemplo, o Zoom me dá um relatório que me diz quanto tempo vocês ficaram realmente na sala. Se vocês ficaram só na sala ou se vocês ficaram, tipo, zapeando pelo computador. Veja, se eu, em apenas uma ferramenta, consigo, como é que meu empregador não consegue? Como meu empregador não tem elementos? Agora, a gente faz um pacto de lealdade e boa-fé. Se você só está analisando a minha produtividade e eu fico livre, leve e solta para fazer o meu trabalho no horário que for mais conveniente, porque, Catarina, pensa comigo, eu estava discutindo com Carol e Iago logo cedo. Não estamos no nosso normal, Catarina. Você está trabalhando em casa, que quer queira, quer não, estudo para mim também é trabalho. E veja, eu trabalho estudando. Professor nunca deixa de estudar, meu amor. E eu estou fazendo teletrabalho também. Tá fazendo também, né, Catarina? Então, analisa comigo. Tá trabalhando em casa, com um monte de gente em casa. Ainda somos privilegiados porque nós temos o nosso cantinho. Tem gente que não tem. Ou seja, esse zum, zum, zum todo dentro da cozinha ou dentro da sala, todo mundo num passa a passa, né? E pensa comigo, ainda tem mães que têm criança pequena. Vocês estão cansados de me ver eu parando aqui porque vem menino que acorda e vem pro braço, né? Ainda temos essas crianças que estão também em trabalho remoto. Pronto, falou nele, é que nem no Besouro Suco. Falou nele, ele vem. Lá vem, ele foi atrás do pai, ele passou direto por mim, ele não me viu e foi pro quarto ver o pai. Então, vê assim, não estamos no mesmo grau, entendeu, Catarina? Então, se existe controle, automaticamente significa que haverá o pagamento de horas o quê? Extras. Olha quem chegou, povo. Tá vendo quem é que chegou aqui, acordando ainda? Tá fácil não, meu povo. Nem para o Albertinho tá fácil. O Albertinho ainda tem que assistir aula, né, amor? Aí ele fez, eu não quero assistir aula. Aula é chata. Eu disse, meu filho, não faça isso não. 4 anos de idade, você já está dizendo isso. Aí vem para cá. Haverá. Hã? Qual a relação entre o acordo de compensação e o banco de horas? Para que haja o banco de horas, existe uma compensação. Qual é a compensação? A compensação é que eu vou trabalhar mais em um dia para que no outro dia eu descanse.
Onde é que vai ser feito isso? Através de um banco de horas. Deu para compreender, Helder? O acordo de Deu. compensação, Helder, é que, veja, eu vou guardar para usar depois. O meu problema com o banco de horas é que esse depois nunca sou eu que determino. Quem vai determinar é o meu empregador, por isso que não é legal. E também, como eu deixo a liberalidade na mão dele, possa ser que naquele dia eu não queria ou podia fazer hora extra. Porque pensa comigo, Helder, imagina que naquele dia você tem uma prova, mas o seu empregador pode lhe obrigar a fazer hora extra. Mas eu tenho prova, mas o seu empregador pode pedir para você fazer hora extra. Ah, Ana Flávia, mas depois eu peço essas horas extras. Não, a conveniência das horas extras, né? E você poder faltar é do seu empregador. Então, a relação entre o acordo de prorrogação de jornada e automaticamente a compensação é esse banquinho que você vai juntando. E esse banco pode estar positivo, Helder, mas também ele pode estar o quê? Negativo. Ana, quando é que eu vou utilizar esse banco de horas pós-pandemia? 18 meses. 18 meses. No banco normal, seriam 12, 6, ou então no próprio mês. Percebeu que ampliou? Tranquilo aqui, gente? Helder, deu para tirar a dúvida? Deu, obrigado. Nada, meu bem, pergunte. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Isso foi babado. Mas vida que segue. Sobre a jornada em atividade insalubre. Bora, gente, todo mundo junto aqui, né? Bora que eu ainda quero começar com vocês hoje em remuneração. Bora começar. Sobre a jornada em atividade insalubre. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da saúde e segurança do trabalho, lá na CLT, né? Nós temos que, olha, só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, poderão ser aos necessários exames locais e verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais e estaduais. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas por 36 ininterruptas de descanso. Gente, é complicado isso aqui, porque pensa comigo. Essas jornadas em atividade insalubre, ela não poderia, em regra, hora extra. Mas aí veio a reforma e colocou esse parágrafo único, que não existiria essa situação se fosse jornada 12 por 36. Só que a gente sabe que essa jornada 12 por 36 é exatamente as jornadas do pessoal de saúde. E, meu povo, eles trabalham em ambiente insalubre. Pensa comigo. Sujeito a vírus, bactérias, risco físico, porque quer não, eles pegam muito peso, né? E ainda para completar, porque além da derradeira pá de cal, veja, nós temos a MP, ainda essa abençoada dessa MP, no artigo 26, que ela fala assim: durante o estado de calamidade pública, é permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante, gente, olha, não preciso do sindicato não, tá? Mediante acordo individual escrito, ou seja, para ferrar o trabalhador mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 por 36 de descanso, prorroga. Gente, veja, se antes eu já não podia fazer em jornadas insalubres 12 por 36, na MP 927 eu posso prorrogar para além disso. Aí você pode dizer assim, Ana Flávia, mas neste caso aqui pode por conta da pandemia. Meu povo, contrate mais trabalhadores. Eu não posso infectar os trabalhadores que estão na área. Pessoas estão morrendo. Nós estamos praticamente o campeão, exatamente, de morte em trabalhadores na área de saúde. Médicos, nem tantos, mas enfermeiros, muitos técnicos de enfermagem, muitos. Isso é sério, meu povo. Quando a gente veda, é porque por mais que eu realmente, olha, eu tenho que ir
proteger. Você tá chegando, eu tô vendo que você chegou, tomou banho, foi. Aí veja, por mais eu não posso matar as pessoas. Veja. Aí pode adotar, e aí você vem molhado para cima de mim, que legal. Adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª do horário de intervalo, sem que haja penalidade. Veja, sem que haja penalidade administrativa. Garantido o repouso semanal remunerado nos termos. Ainda tem, né, repouso semanal. As horas suplementares computadas em decorrência da adoção de medidas previstas poderão ser compensadas. Mas não se preocupe. Depois que a pandemia, o estado de calamidade passar, o hospital tem 18 meses para lhe conceder o seu banco de horas, né, o que você trabalhou a mais, contado da data de encerramento do estado de calamidade. Aí vem o 29, que isso aqui caiu, tá? Mas veja a derradeira pá de cal do trabalhador. Artigo 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação ou o chamado nexo causal, que aí vocês vão estudar isso lá em direito previdenciário, que é o nexo técnico epidemiológico, quando a gente trabalha com escala de presunção. Logicamente, né, para mim, o ministro Marco Aurélio, ele suspendeu o artigo 29, que, gente, me poupe. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados doenças ocupacionais. Aonde? E o 31 falava sobre a questão da fiscalização. Aí vem mais, esse artigo dessa MP, que é outra, que é a MP 936. Dispõe que as medidas de redução da jornada de trabalho, bora aqui, bora todo mundo junto. Dispõe que as medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no artigo 7º e 8º, bem como no parágrafo 1º do próprio artigo 11 do referido ato normativo. Escuta essa. Aí veja, nós vamos agora em remuneração falar sobre o adicional noturno, explicar os adicionais. Mas vê aqui comigo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Gente, quem trabalha à noite trabalha em condições piores. Cientificamente, já foi comprovado que o trabalho noturno é prejudicial à saúde. À noite ficou para dormir. Eu sei que existem aquelas pessoas notívagas que gostam da noite para trabalhar. Eu também amo. Silêncio, calma, tranquilidade, mas não é de Deus. Você não aguenta passar muito tempo fazendo a vira, né? Trabalhando de noite para durante o dia dormir. Não é normal, não é saudável. Aí vê, artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno será remunerado superior à hora diurna. E esse efeito haverá um adicional, que vamos falar desse adicional em remuneração. Mas veja, eu tenho um adicional de pelo menos 20% a mais da hora diurna. Aí, considera-se noturno, cuidado, porque tem gente assim, Ana Flávia, mas eu trabalho à noite. Muito bem, você trabalha à noite, qual o horário? Eu trabalho 8 horas da noite, você não trabalha à noite. Primeiro, a hora noturna, ela é das 22 às 5 da manhã. Agora, de novo, horário noturno das 22 horas às 5 horas do dia seguinte. Essa hora, para usos urbanos, ela ainda é chamada hora ficta, que é 52 minutos e 30 segundos, que é mais ou menos assim, olha, na hora noturna do trabalhador urbano, você trabalha 7 horas e é contabilizado 8 horas. Agora, de novo, você que é urbano, porque o rural é diferente. Esse slide já está no portal, Helder, eu já mandei, inclusive, também no grupo da sala.
Está no grupo da sala e está lá no portal. O trabalhador urbano, 7 horas, recebe 8. Por quê? Por conta da hora ficta, que é uma hora reduzida. Realmente são 7 horas, mas ficcionalmente 8 horas. Ana, como é que fica o trabalho noturno para o rurícola? O rurícola, nós vamos ter de 20 às 4. Na pecuária e na agricultura, nós teremos de 21 às 5. Aí o povo sempre fica na dúvida, né? Aí, no geral, a gente faz aqui um boi. Gente, existem métodos e métodos, tá? Eu sei que esse aqui é o mais tosco, mas eu juro a vocês que comigo funcionou. Aí, imagina que aqui você vai fazer... Ai, meu Deus, não manguem, tá? Vocês vão fazer, gente, uma vaquinha. Meu Deus, é uma vaca que tá mais parecendo um jumento. Mas bota um olhinho aqui e uma boca. Pense que isso é uma vaca, tá? Um jumento, um animal quadrúpede. A vaquinha tem 4 patas. Então, para o rurícola, na pecuária, no boi, na vaca, eu vou lembrar que é das 20 às o quê? 4. 4 patinhas. Tranquilo aqui? Para o rurícola, que trabalha com agricultura, agro é pop, agro é tudo, eu vou fazer uma florzinha, né? Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pétalas tem a flor. E aí vocês vão lembrar, agricultura, 5 pétalas. Isso aí, meu povo, ainda nas aulas antigas lá de trabalho. E a pessoa aprendeu esse negocinho. Ainda hoje, se eu estou na dúvida, eu faço, meu Deus, agricultura é flor. Flor são 5 pétalas, então é de 5 às 21. Se eu estou na agricultura, ai meu Deus do céu, é 5. 5 que nem a florzinha, 5 pétalas. Se eu estou na pecuária, boi. Boi tem 4 patas, então é de 4 às 20. Tranquilo aqui, gente? Ana Flávia. E aí, vamos limpar, né? Para não ficar aparecendo nos outros slides, essa coisa vergonhosa, mas ajuda. Ajuda. Nós vamos para os adicionais. Como o rural não tem direito à hora ficta, o adicional dele é de 25%. O urbano tem direito à hora ficta, então o adicional dele vai ser de quanto? 20. Bora de novo? Hora ficta, o urbano tem direito. O adicional dele é menor, 20. Hora ficta, o rural não tem direito. Então, o adicional dele vai ser um pouquinho maior. Vai ser de quanto, gente? 25%. Aí, meu povo, olha aqui para mim, estamos já acabando. Nós temos os chamados descansos trabalhistas. Descanso trabalhista, o nosso legislador, ele estabeleceu que como todo mundo, todo ser humano precisa de descanso. Então, nós precisamos de intervalos, né? Então, vai ser um intervalo para repouso e alimentação, que é o que a gente chama de intrajornada, e de uma jornada de trabalho para outro, que é o repouso de 11 horas, que é o intervalo interjornada. Nós temos dias de repouso, que é o descanso semanal remunerado. Gente, domingo é de vida. Só que alguns trabalhadores não tiram no domingo, tá? Mas eu preciso semanalmente de um repouso de 24 horas. Fato, vida. E tem as coisas de Deus do mundo que se chamam o quê? Férias. Gente, férias é vida. Aí é aquilo que eu falei para vocês, intervalos. Todo mundo junto aqui, né? Bora que quando a gente terminar aqui, a gente dá uma pausazinha. Pausa é vida, gente. Pausa precisa. Tá cansado, tá estressado, vai tomar um banho. Garanto a você que já melhora uns 20%. Sua cabeça já se acalma mais. Banho, café, levanta. Eu tô com a mania horrorosa de ir na geladeira e abrir a geladeira e ficar olhando assim para dentro dela, porque eu esqueci o que eu vou fazer. Isso aí já é mais a questão da idade mesmo. Mas assim, pausa, ande pela casa, pare, faça outra coisa. É a esperança de materializar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Eu sei o Dentro que é. da geladeira.
Acontece, Eduardo. Aí, bora aqui. Intervalo intra, né? Períodos destinados ao repouso e alimentação ao longo da jornada de trabalho, né? Intervalo, intra, dentro da jornada. Aquelas 2 horas para alimentação. E o intervalo interjornada, né? Do meu trabalho da segunda para terça. Da minha saída do trabalho na segunda-feira para o meu retorno no trabalho na terça, eu tenho que ter uma pausa, um intervalo de pelo menos, gente, 11 horas. Seria um momento que eu tinha para desconectar, dizer assim, meu Deus, assim, para pensar com esse seu... Você canta Pitty, né? Aquele boom, né? Aquele momento assim para você desconectar do seu trabalho, lembrar que você é gente, para poder voltar para o babado. Que é isso que a gente chama do direito à desconexão. Porque agora, meu bem, você anda agarrado com o celular. Isso aqui chama você toda hora. E não é chama para você fofocar no Zap Zap, não. Você chama já com mais trabalho. Por isso que a gente fala intervalo. E intervalo interjornada significa não ser obrigada a responder e-mail, não ser obrigada a responder o WhatsApp, não ser obrigada a nada, meu bem, a ter direito a descanso. E descanso é vida. Eu estava lendo, Eduardo, sobre karoshi, não sei se vocês já viram, que é a morte súbita em razão do excesso de trabalho. Gente, isso é muito comum no Japão. Logicamente que o oriental tem uma cultura totalmente diferente da nossa, uma lógica totalmente diferente da nossa, nós que somos ocidentais. Mas eles entram numa noia e trabalham de uma forma, logicamente que não é noia, é a cultura deles, mas é exatamente o karoshi que vem essas mortes súbitas. E quando vão em busca de uma, vamos assim dizer, uma resposta, é exatamente em razão do tempo excessivo, as demandas excessivas e ininterruptas do mercado de trabalho. Pessoas que faziam uma jornada assim insana, né? Uma imersão insana no trabalho. Tem também outro nominho que é o suicídio, quando eles se matam exatamente em razão do trabalho ou de não estar conseguindo cumprir as expectativas para aquele trabalho. Esse do suicídio agora eu esqueci, mas o karoshi é a morte mesmo, tipo, não é ninguém que atentou contra a própria vida, não. Aqui é muito comum, por exemplo, morrer por conta de situações cardíacas. E, gente, mas é grupo de risco. Não aguento mais não, grupo de risco. Não. São pessoas, gente, de 30 anos, 35 anos, morrendo por conta de AVC, por conta de infarto. Tudo relacionado exatamente e veja, não sou eu, é a própria Secretaria de Saúde do Japão, que começou, a própria OIT também fala sobre isso, tem alguns artigos interessantíssimos sobre isso, e eles vêm tentando exatamente mudar essa cultura, apesar de que lá o trabalho ainda é muito, muito, muito sem peias, por assim dizer. Mas veja, pelo menos, aí vem a questão da remuneração, tá? E aqui no Brasil o povo fica questionando, meu amor, não vamos falar disso não, porque hora trabalhada aqui, hora trabalhada lá e valores, tá, meu bem? Por favor. Mas veja só, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, né? E não pode exceder de 2 horas. Veja, mínimo 1 hora para alimentação, tá? Máximo 2. Se você trabalha 6 horas, né? Não excedendo 6, você tem direito a pelo menos um intervalo de 15 minutos. Não excedendo 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório em intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Veja, esse limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição pode ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, né? Que aí é o secretário de Trabalho. Ele vai, né, enviando, na verdade, ato do Ministério, na verdade, enviando ao autor fiscal,
se verificar que o estabelecimento atende integralmente as exigências, ou seja, tem um local adequado para descanso, fornece alimentação, tem um bandejão. Mas, gente, 30 minutos para comer é complicado. Tipo, ontem mesmo, que eu estava cheia de coisa, fica assim um monte de comida do lado do computador. Não é de Deus, não. Você não come, você engole. Aí veja a tabelinha que eu fiz para esse aqui, né? O artigo 71. Jornada de até 4 horas. Até 4 horas. O empregado não tem direito a intervalo, tá? Se é superior a 4 horas, né? Mas limitado a 6 horas, até 4 não tem nada. Mais de 4 até 6, 15 minutos de intervalo. Acima de 6 horas, aí é que a gente vai falar do intervalo mínimo de 1 hora e o máximo de o quê, gente? 2 horas. Aí vem essa súmula aqui que ela meio que morreu, né? É inválido cláusula ou acordo de convenção coletiva de trabalho que contemple a supressão ou redução do intervalo entre a jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Pegaram essa súmula, rasgaram e disseram assim, e fizeram o 611A da CLT, que é onde eu posso fazer convenção, acordo coletivo, que inclusive vai contra a lei, né? Que prevalece sobre a lei, na verdade. Que vai contra a lei, não, que prevalece sobre a lei. Aí fala sobre jornada, dando limite à Constituição, banco de horas anual, e fala também sobre intervalo intra-jornada. Aí faz assim, respeitando o mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Gente, isso é uma palhaçada. Ai, não, aí uma criatura lá faz assim, não, mas intervalo intra-jornada não tem nada com saúde e segurança do trabalho. Tem não, cão. Né? Dá vontade de dizer assim, tu come, né? Gente, 30 minutos para refeição é muito pouco. E não coloca a sua realidade sobre a realidade de outra pessoa. Isso aqui vai para todo mundo. Isso aqui vai para frigorífico. Isso aqui vai para a linha de montagem. Isso aqui vai para pessoas... Gente, 30 minutos, pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora para você comer e ter direito a pelo menos parar e assentar a comida na barriga da pessoa. Gente, isso é uma palhaçada. Ah, mas porque tem gente... Ah, eu como e ainda fico esperando 1 hora lá. Eu disse, meu filho vai no banheiro, escova os dentes e porco. Maria, isso não é legal o que eu estou dizendo, não. Mas vai por mim. 1 hora ainda é um lapso que você, ao menos, consegue se alimentar, dar uma pausa e depois voltar. Respirar e voltar. E a gente, com essa previsão, a gente sabe que a gente não cumpre. Imagina com a previsão de 30 minutos. Gente, sério, sério, sem brincadeira nenhuma. Com essa história da gente falando de higiene bucal, etc. e tal. Mas é perigoso esse tipo de coisa. Até mesmo para a pessoa se sentir mal. Porque uma vez ou outra, mas sempre, né? Cuidado. Aí vem, regras de trabalho em intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança para fins do disposto neste artigo. Olha a situação. Aí vem aqui comigo, todo mundo junto, né? Redução no intervalo para o motorista do setor de transporte coletivo de passageiro, a gente tem regra própria. Autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, lembra que ele próprio poderia autorizar se analisando as situações da empresa. Agora eu posso por negociação coletiva sem precisar disso. E o empregado doméstico, ele também pode reduzir esse intervalo. Mas não queira condicionar o empregado doméstico ao empregado da indústria. O empregado doméstico, quer queira, quer não, já está dentro da casa da pessoa. Empregado doméstico, muitos deles têm um espaço dentro da casa, inclusive, para dar uma parada. Ou ele pode, inclusive, esperar diminuir e ele consegue fazer as pausazinhas dele. E muitos deles ficam só dentro da casa. E só que eu falo, não é somente, não. É só alone, só eles. Todos os familiares, ou boa parte dos familiares, saem e eles ficam lá. Então, eles conseguem manejar as pausas melhor do que uma pessoa da indústria. Mas, logicamente, também que tem os empregados domésticos, coitados, que tem uma sorte de pegar uns patrões que só a misericórdia divina. Mas pensem que é mais tranquilo para eles. E é.
Aí vê aqui comigo, todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto e vivo, que é importantíssimo. Intervalos intra-jornada comuns e especiais. Gente, os comuns não são computados. E como não é computado, não é remunerado. Só que a gente tem alguns especiais, que é aqueles que estão dentro da jornada. Por exemplo, o artigo 72 da CLT, que fala nos serviços permanentes de mecanografia, né? Datilografia, que agora não existe mais, mas a gente tem as pessoas que trabalham na tela do computador, que faz dizer o seguinte, olha, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, você tem direito a um repouso de 10, né? Para sair da tela, né? Saia da tela, 10 minutos. Aí você tem para aqueles trabalhadores que estão lá no ambiente de câmaras frigoríficas, né? A cada 1h40 minutos de trabalho em câmara fria, você tem direito a um repouso de 20. Longe da câmara fria, você vai no cantinho e para. Que aí pensa que é a questão da temperatura corporal. E a gente tem um pessoal de minerador de subsolo, né? A cada 3 horas consecutivas de trabalho, você tem uma pausa de 15 minutos de repouso. E essa pausa de 15 minutos será computada. Gente, é dentro da jornada. Dentro das 8 horas. Dentro das 8 horas. Para o pessoal de minerador de subsolo. Dentro das 6 horas. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. Tudo calmo. Pensa que essa 71, ó, essa aqui que a gente estava falando, ó. Essa aqui não é computada, tá? Pensa que é 8 horas. Então, 8 horas eu vou contar de 8 às 12. 8 às 12 eu pauso. E só começa a contar, imagina a pausa de 2 horas para alimentação, das 14 às 18, que aí eu faço as 8 horas. Isso aqui é o que a gente chama, gente, olha, de pausa comum, que é não computada, não remunera. É pausa comum. Agora, existem as pausas que são computadas por conta que é específica dessa atividade. Quem trabalha digitando e na frente do computador está gastando seu corpinho. Inclusive, gente, Lerdorte. Quem trabalha em câmara de frigorífico, gente, pode ter vários desdobramentos de respiração e pulmão, e outras coisas também do sistema respiratório. Você está na câmara fria, altas ou baixas temperaturas, na verdade, baixa temperatura. Aí você tem, a cada 1h40, 20 minutos de repouso. E quem trabalha em subsolo, mina, gente, essa criatura, né, trabalha com risco químico, físico e biológico. Ou seja, a cada 3 horas, só 15 minutos. E se for para sair da mina, 15 minutos não dá nem, a depender da profundidade, não dá nem para subir para a superfície. Então, para esses intervalos aqui, nós teremos eles sendo computados. Bora aqui comigo, nós teremos eles sendo computados. Mercado de trabalho da mulher, né? Se você está voltando em licença maternidade e você amamenta, né? Até que a sua... E aí também, essa questão da amamentação também, para quem adota, até este completar 6 meses, até a criança completar 6 meses, a mulher tem direito a, durante a jornada de trabalho, 2 períodos de descanso de meia hora cada, né? Muitas delas, por conta de que a criança está longe, ficou em casa com alguém, ou está na escolinha, berçário, na verdade, ou até mesmo porque a própria empresa não tem local necessário, elas podem sair 1 hora mais cedo. Porque, gente, o que é essa pausa? Imagina que você está precisando fazer o desmame, né? Como a empresa não tem um local para você botar o filho, né? E você pegar para mamar, não tem. E aí você pode levar aquelas bombinhas para você fazer a extração. Só que alguns locais não tem nem onde você armazenar esse leite. Então, você pode sair mais cedo, né? Quando exigir a saúde do filho, inclusive, essa pausa ainda pode ser dilatada, né? Deve ser definida em acordo individual e as instituições lembrem sempre que tiver mais de 100, constitui critérios a necessidade de você ter ou disponibilizar ou uma parceria com creche, né? Direito do trabalho para a mulher, meu bem, é uma coisa necessária, uma coisa chamada o quê? Creche. Aí eu colacionei também para vocês alguns artigos que falam sobre isso. Eu já deixei aqui para vocês, eu não vou ler porque não é nosso interesse nessa aula,
Mas lembra vocês que trabalho 2, já dando sentido ao que vocês estão estudando, trabalho 2 vocês vão ter uma aula que é sobre o trabalho da mulher e o trabalho do menor, que é interessante. Aí vem, intervalos não previstos em lei, veja, intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previsto em lei, representam o tempo à disposição da empresa e vão ser remunerados como serviço, se acrescidos ao final da jornada, né? Interessante. Intervalo interjornada, aquilo que eu falei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Imagina que eu tenho, vê aqui comigo, né? Veja, 11 horas. Gente, olha aqui para mim, 11 horas. Mas vamos analisar que é 11 horas aqui, deixa eu botar para a caneta. Imagina que eu tenho segunda, imagina que eu tenho terça-feira. Todo mundo junto, né, gente? Todo mundo junto aqui, né? Sim, sim. Todo mundo. Então, bora. Segunda. Vamos aqui. Imagina que eu saí segunda, 18 horas. Gente, da minha saída para o meu retorno, imagina, vamos colocar o horário padrão. 8 horas. Tá ok, eu não tenho nenhum problema. Por quê? Porque entre a minha saída e a minha volta, tem mais de quanto, Eduardo? Bora? Mais de o quê? 10 horas. 11. Tem mais de o quê? 11 horas. Que é exatamente o período mínimo. Gente, eu não tenho período máximo. Eu tenho um período o quê? Mínimo. Mínimo de Tem que ser respeitado um período mínimo. Vocês não compreenderam isso? É da minha saída ao meu retorno. Eu tenho que ter um período mínimo de descanso. De quanto tempo, gente? De 11 o quê? Horas. 11 horas de descanso entre a minha saída para o meu retorno do mercado de o quê? Trabalho. Tranquilo, gente? Aí vem aqui comigo, né? Existe, para empregados sujeitos a horários variáveis, né? A duração de 7 horas de trabalho, 17 horas de folga, reduz esse tempo em 20 minutos para descanso de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Agora, cuidado, que isso aqui é um regime de plantão de compensação. E é uma situação específica, muito específica. E aí eu coloquei para vocês súmulas, vocês vão perceber que o direito do trabalho é súmula IOJ, eu já estava lembrando para vocês. A gente veio de uma vibe, né? Que a gente falava de princípio, que a gente falava de contrato. Quando a gente chegou em contrato de trabalho, quando a gente saiu mais ou menos, a gente só agarrada com a súmula 212, e eu sei que já nesse universo de contrato de trabalho, nesse universo de duração, vocês já viram um monte de súmula. E aí eu já peço para vocês, anotem essas súmulas e essas OJs. Jornada de trabalho intervalo. No regime de revezamento, as horários trabalhadas, em seguida o repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas, devem ser remuneradas como o quê, gente? Extraordinário. Inclusive com adicional, né? De 50%. O desrespeito ao intervalo mínimo de interjornada, estabelecido no 66, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do 71 da CLT e na súmula 110, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo acrescido do respectivo adicional. Gente, cuidado! Eu tenho que respeitar sim ou não? Sim. A reforma trabalhista meio que bagunçou, mas ainda assim, né? Quem avisa amigo é. Respeita o intervalo. Respeita o intervalo. Gente, bora dar 10 minutinhos para vocês pelo menos levantarem também um pouquinho dessa cadeira? Bora, professora. Sim, vamos.
Almoço. sobre o Eu já ia questionar uma professora de trabalho que não dá intervalo para os alunos, que quando ela pede a Que horror! Ai, ai. ela travou. Descanso. Ela travou. Ih, Que horror, Eduardo! Tem que ter, né, professor? Eduardo falando isso, né? Tem que ter, toda aula. vamos embora. Tomar café. Bora, 10 minutinhos. Esse material a senhora vai disponibilizar para a gente. Vou, Enoque. Tá lá já, mas eu posso mandar de novo. Ah, não, professora, a senhora disponibilizou só a primeira parte de contrato. Ave Falta esse de Maria. jornada. Então, deixa eu ir, já vou colocar lá. O portal também. Pausada. Coisas que acontecem, né? Bora voltar? Olá, gente, voltamos no nosso horário. Vamos agora, né, Eduardo? Que felicidade! Estamos todos juntos. Olha, Laine. Mas, Laine, eu sou 13 anos, tá, Laine? Quem Ai, meu pulou Deus. aqui... A senhora Laine. tá bom, professor. Já poluiu muito já, tá bom, tá bom. Já poluiu muito aí o ambiente. Mas Laine foi tão romântico, Laine. Quando eu conheci o marido, o Santa Cruz não estava sem série, Laine. E o bichinho lá, com a roupa dele, com a blusa. Idos de 2008, Laine. Porque tu era bebê, No pior momento, viu? Isso que amor. Aí. mas ele lá com a camisa, meu amor, Perseverante. e não tem divisão. Aí eu pensei, isso é um homem para casar, velho, porque esse aí é fiel. Não desiste do time do Santa Cruz. Ai, meu Deus Esse do homem, céu. Catarina, Isso é uma verdadeira prova de amor mesmo. E ele lá, firme e forte, ainda hoje subiu, desceu, e ele lá, Santa Cruz, Santa Cruz. Pobre Albertinho também. Pipico, vai, Pipico. Olha, aqui em casa é divertido. Tá. Mas aí, bora, que a gente já riu. E vamos voltar para a nossa aula. Aí, vê só, né? Descanso semanal remunerado. Todo mundo tá vendo aí? Tudo tranquilo? Tudo calmo? Sim. Gente, o que é o descanso semanal remunerado? A gente pode chamá-lo de descanso semanal remunerado, repouso semanal remunerado. E também eu já ouvi alguém chamar hebdomadário, que é aquela história. Eu tenho 7 dias, né, na semana. Então, o 7º deverá ser descansado. Seja esse 7º no domingo, seja esse 7º durante a semana. Eu preciso ter um repouso que vai ser preferencialmente aos domingos, de 24 horas consecutivas. O empregado de prestar serviço e ficar à disposição do empregador. Eu vou ficar descansando. Qual é o período, gente? 24 horas. Característica, né? É semanal e esse descanso, gente, será remunerado. Tranquilo? Remunerado. Aí vem aqui comigo. Qual é a previsão legal? Aí nós vamos ter, né? Uma leizinha que fala, nós vamos ter a própria Constituição no artigo, no inciso, na verdade, 15, que vai dizer assim: repouso semanal remunerado preferencialmente aos o quê? Domingos. Aí vem CLT, né? Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas. 24 horas consecutivas. Que eu me perdi aqui, porque o WhatsApp tocando, eu fui olhar e a pessoa faz o quê? Se abestalha. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir como domingo, no todo ou em parte. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento mensalmente organizada e constante de quadro sujeito à fiscalização. Gente, presta bem atenção aqui comigo. É preferencialmente aos domingos. Mas se, por exemplo, a gente tiver shopping, supermercado, vamos pensar ainda, teatro, cinema, sei que essa parte de lazer ela está suspensa, mas nestes sentidos, esses trabalhadores devem ter revezamento, para que pelo menos uma vez ao mês eles consigam descansar no domingo, porque a gente é o ó. Eu não sei se vocês já trabalharam em shopping, mas eu já trabalhei pequeno período, mas eu trabalhei, e é o ó. Domingo, todo mundo lá em casa fazendo altas perebas e você trabalhando. Então, assim, não é legal. Então, que você pelo menos tenha uma escala de revezamento.
Aí veio essa leizinha aqui de 49, né? Todo empregado ou empregada tem direito a um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Por exemplo, está sendo muito discutido nessa pandemia a possibilidade de antecipação de feriado. Um exemplo, hoje em Caruaru, eu tinha um negócio em Caruaru hoje, aí tudo agora é virtual, né? Aí disseram assim, olha, professora, não vai ter porque anteciparam esse feriado. Massa. Então, estão fazendo o quê? Antecipação do feriado. Ah, não, Flávia, mas eu não sabia que era feriado. Gente, é feriado lá. Para nós que estamos em Recife, né? Não. Porque aí é um feriado o quê, gente? Bora? Municipal. Ana, e quando o descanso semanal remunerado coincidência do descanso semanal como domingo? Preferencialmente. Mas a gente tem essa leizinha aqui de 2000 que faz assim, ó. Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com pelo menos uma vez no período máximo de 3 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. Ana, e quando é que fica o pagamento do domingo? Aí nós vamos estudar isso em remuneração. Primeiro a gente só está dizendo o direito. O direito é que essa criatura possa descansar no domingo. Tranquilo aqui? Mas que mesmo você podendo trabalhar no domingo, você deverá ter o repouso de 24 horas em outro dia. Aí a remuneração aqui, eu vou só falar, eu só deixo isso aqui porque nessa hora, vocês estão até calmos, mas nessa hora o povo começa, Ana Flávia, veja a situação, fulaninho levou falta e foi descontado 2 vezes. É um absurdo. Gente, não é que foi descontado 2 vezes. É que para você receber o descanso semanal remunerado, a gente vai falar isso mais na frente, mas deixa eu já deixar. Isso era tão comum que eu já deixava aqui para vocês. Não é que você faltou, perde 2. É porque se você faltou, você foi impontual. E veja, falta injustificada, tá? Se for falta justificada, não tem desconto, não. Mas veja, você faltou ou você chegou atrasado reincidentemente. E aí, para a impontualidade precisa ser reincidente. Mas se você faltou uma única vez, já caberia. Então, veja, aí vai entrar o artigo 6 dessa leizinha de 49. Não será devida a remuneração do trabalhador ou da trabalhadora quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante a semana anterior, cumprindo integralmente também o seu horário de trabalho. Então, se faltou ou foi um impontual durante a semana, você não recebe o descanso. Então, você tem o desconto do dia, mais o não recebimento do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Você goza, ou seja, você não trabalha naquelas 24 horas, mas você não recebe o salário, porque, gente, pensa comigo, esse valor é pago, né? Aí entra o valor da remuneração, repouso corresponderá, né? E é isso que eu não vou discutir, porque antes o pessoal ficava perguntando, vocês estão calados, eu acho que isso é até fome. Eu acho que vocês estão tão caladinhos, ou é porque também tem muita criancinha aqui, né? Aí já não trabalha, assim, não está muito no vucu-vucu, né? Mas aí eu coloquei para vocês hoje para a gente pensar, né? Mas antes da gente fazer o nosso encerramento, eu preciso, para a gente finalizar, que vocês peguem lá na CLT de vocês, né? Calma que ainda não acabou não, tá? Se acalmem-se. Nós vamos falar agora sobre uma coisa que é de Deus, gente, que se chama férias. Gente, férias não é uma coisa boa, não. Férias é vida. Férias é, assim, tudo que há de melhor na vida da pessoa. Férias, a gente trata muito dela
quando a gente está falando sobre suspensão do contrato de trabalho, na verdade, interrupção do contrato de trabalho. Mas, cuidado, viu, tá? Férias é uma interrupção do contrato. Não é uma suspensão. Férias é interrupção. Mas, por mais que vocês vão falar sobre, eu preciso, porque eu tenho um toque, que a gente organize algumas coisas iniciais sobre férias. Deixa eu só organizar aqui, né? Então, veja. Onde é que nós vamos ter? Primeiro, quando a gente... Quem é que está aí com a Constituição Federal? Tu tá, Carol? Pega a Constituição, artigo 7º, inciso 17. Artigo... Inciso 17? Inciso 17. Certo. E aí também, meninos, vocês já pegam, já, porque senão vocês vão dormir. Eu, hein? E pega já a CLT. Bora, Eduardo, me ajuda, Eduardo, aparece aí, Eduardo. Eu gosto da sua voz, a sua voz assim é charmosa, Eduardo. E pega já a CLT, artigo 129 da CLT. Bora, Carol, começa, Carolzinha. Gozo de férias anuais remuneradas. 129. Grata, Carol. Entendeu, né, Nada. Jean-Pierre? Entendi, pode ler agora. Pronto. Obrigada. Obrigada, Janine. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, veja. As nossas pessoas que tiram férias, essas pessoas têm direito, né, a pelo menos 1/3 a mais, né? E aí, nós vamos para o artigo 129 da CLT, bora aqui comigo, 129 da CLT, que fala assim, ó, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da sua o quê? Remuneração. Por isso que a gente fala, Iago, que férias é uma interrupção contratual. Você passa um período em casa, contudo o seu contrato fica interrompido, mas você recebe o quê? Salário. Aí vem para o 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. E aí esse 130, ele fala sobre as hipóteses em que você faltou. Se você faltou, falta não justificada, você vai ter uma diminuição do número de férias. Isso aqui a gente vai deixar porque a gente ainda vai discutir questões interessantes sobre isso. O artigo 130A acabou, porque antigamente a gente falava da situação do regime a tempo parcial, né? Que era babado. Aí vejam como a CLT não nos ajuda. Aqui a gente ainda fala, olha, o tempo de trabalho anterior à apresentação, e aí concessão, porque é o que eu preciso para vocês nesse momento. Veja, imagina que eu tenho um trabalhador. Esse trabalhador, que aí nesse momento para férias, para a gente, o que é que a gente precisa? Para a gente fazer o fechamento. Esse trabalhador, limpar o desenho, esse trabalhador ele tem que se preocupar com a seguinte situação, olha, período aquisitivo e período que, gente? Concessivo. Esse empregado, imagina que eu tenho o João. João,
ele, para ter direito às férias, ele precisa ter trabalhado. Trabalhado quanto tempo? 12 meses. Então, eu tenho esse primeiro período, que eu vou chamar de período aquisitivo. Então, eu tenho, primeiro, período aquisitivo. Aí você vai dizer assim, Ana Flávia, quando a quando? Gente, é data de aniversário. Imagina que hoje, né? 27/5/2019. Foi quando o João entrou no emprego. Quando é que João vai ter o período aquisitivo? 27, olha só, gente, 27/5/2000 e o que, gente? 19. Compreenderam aqui? Desculpa, de 2020. Compreenderam aqui? Ele, período aquisitivo, data de aniversário. Nesse período, começa para o empregador também a situação para conceder. Aí a gente vai colocar empregador de João. O empregador de João, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, além de pagar, ele tem também que conceder essas férias. Então, veja, período aquisitivo, período concessivo. Minha única preocupação é que esse empregador de João, ele também tem 12 meses para conceder. Mas esse 12 meses, ele tem que ser dentro desse mês. Não pode ser fora, porque o que é que termina acontecendo? Imagina que essa criatura só foi conceder essas férias de João em 2021. Pode, gente? Não. E cuidado, João, quando faz um ano, ele já está começando um novo período aquisitivo. Por isso que a gente muitas vezes recebe umas férias, mas já tem outras férias dentro. Por conta do período aquisitivo e o período concessivo. Então, eu tenho período aquisitivo, 12 meses. Período concessivo, também 12 meses. Aí eu coloco aqui, também 12 meses. Agora, só, Carol, e aí deixa eu olhar para Carol, Catarina e Iago, então, com a câmera aberta. Quando a gente tem isso, no geral, a pessoa faz assim, o empregador tem 12 meses. Ou então diz assim, o empregador tem 11 meses. Gente, são 12 meses. Agora, veja, se esse empregador deixar para conceder no último mês, ele está longe do período o quê, gente? Concessivo. E aí vai entrar naquilo que a gente chama de férias o quê? Em dobro. Que não é em dobro que em vez de gozar 30, você goza 60. É que você goza as 30, mas recebe o valor, que Iago? Bora? Em dobro. E, gente, é um babado isso, férias. Por quê? Porque tem gente, meu povo, que está há mais de 5 anos sem tirar férias. O empregador paga, você anota, mas você não recebe efetivamente o descanso. Você recebe só o quê, Iago? O dinheiro. Ou tem gente que nem paga. Mas aí, cuidado com esse tipo de conduta que vai primazia da realidade sobre a forma. Não adianta você ter um documento se você não consegue provar que a criatura fez um repouso. E mais, férias, gente, olha, Iago. Aí entra, Ana está me perguntando, e a situação de vender as Eu estou pensando nisso aí agora, professora. Eu estou pensando em dar uma saidinha, viu? Vai, Enoque, desaperreia não, querido. A gente abraço. Outro, querido, até quarta. Mas aí fica aqui comigo. E também eu não vou me demorar muito não, porque já foi tanta informação que vocês estão tudo com a cabeça doendo. Mas veja, importantíssimo, férias. Eu posso vender ou não posso, Ana? Posso. Quanto? 1/3. Posso ou não posso? Posso.
Eu posso dividir as férias ou não posso? Posso. Inclusive em 3 o quê? Momentos. A ideia é que eu tenha pelo menos uma parte das férias em que seria 15 dias, né? Que é um tempo que eu posso dizer que a OIT estabelece, inclusive, como uma forma de descanso prolongado. Porque a ideia dos descansos é exatamente isso, descanso pequeno, 2 horas, um pouco maior, 11 horas, um intervalo de 24 e o descanso por excelência, que seria o quê? 30 dias. Mas a OIT, na verdade, estabelece 20. Como nossa organização judiciária, na verdade, a organização judiciária não, como a nossa organização legal estabelece que é 30, eu sempre pude vender o que, Catarina? 10 dias, que corresponde ao que, Catarina? 1/3, que é o que a gente chama de abono de férias. E, inclusive, Catarina, se eu quiser vender, o meu empregador é obrigado a comprar ou não é? É. Só caiu isso agora em razão da o quê? Da pandemia. E aí eu vou botar para vocês o slide, que foi o slide que eu coloco, inclusive, isso, de venda. Eu coloco tudo isso na parte de o quê? Remuneração. Entendeu, Catarina? Vocês vão perceber que, adicional, eu falei aqui em duração, mas eu esmiuço mais na parte de remuneração, porque vale aonde é que bate, Iago? No dinheiro. Férias da mesma forma. Por mais que eu vou falar para vocês agora o que é, eu esmiuço os valores, um terço constitucional, a possibilidade de venda, Catarina, esse abono tem natureza o quê, Catarina? Remuneratória ou indenizatória? Compreendeu, Carol? Laine, meu amor, você compreendeu isso aqui? Por mais que eu fale, a gente divide duração e remuneração para ficar claro para vocês, mas a gente vai perceber que é um anverso, verso. Quando eu falo em duração, a consequência é aonde, Catarina? No bolso. Se é no bolso, é o que, gente? Bora? Remuneração. Compreenderam? Então, férias é um direito do trabalhador, é um direito que está dentro da Constituição, que tem estrutura a partir do 129 na CLT. Nós teremos algumas súmulas que batem mais na questão da remuneração, e aí eu vou discutir com vocês uma a uma dentro do nosso próximo encontro, que é quando a gente vai falar sobre remuneração. Tá tranquilo aqui, gente? Dúvidas até aqui? Não adianta eu infernizar muito para vocês, que até Catarina tá com cara de cansada. E olha que Catarina... Já deu. Professora, já deu. Não, Cara, professor. Eduardo. Hã? Tranquilo. Não, estou tranquila aqui. Até teu zoinho, Catarina, já tá olhando assim para mim estranho. Sério, nossa. Começa a olhar sem muita animação, Catarina, eu fico com medo. Catarina é sempre a minha interlocutora mais interessada. Hashtag, Catarina. E segundo momento já vai Carol. Entra Jamile também. Laine não, Laine me abandona. Até Danilo também está me abandonando. Eduardo é mais ou menos e tem água. Ô, professora, eu tô tendo crise de insônia. Andana jamais. Ave Maria, Isso Danilo, não. mas está ruim para todo mundo, querido. Várias poder- pessoas estão nessa mesma A situação. cabeça chega a estar pesada, parece que tem 100 quilos em cima do pescoço. Tá complicado. Tem gente que está trocando o dia pela noite, tem gente que não está conseguindo dormir, tem gente que está entrando em remédio. Eu não tô conseguindo dormir direito, não. Se isso não passar com uma semana, eu vou ver um médico, porque desde que manhã faleceu. É babado, Jamile. Você vai passar ainda por um momento de turbulência, Jamile. Não adianta nem a gente dizer, Jamile, porque só você que sabe. Mas aí, agora é a gente, né, tentar, Jamile, para todo mundo. Para você tá muito mais complicado, mas é aquela história. E no nosso ritmo, né? Aí, para a gente finalizar hoje, né? Kant, né? No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. E, gente, pessoa não tem preço. Por isso que a gente fala muito sobre a situação de entender que o trabalho humano ele é fundamental. Né? Então, não é uma mercadoria. A gente fala muito isso. Trabalho humano não é uma mercadoria. Pessoas não podem ser mercadorias.
Pessoa não tem preço. Pessoa tem o quê? Dignidade. Por que que a gente fala tanto do princípio da dignidade humana? Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo o preço e por isso não admite qualquer equivalência, compreende o quê, gente? Dignidade. Então, quando a gente fala sobre o direito do trabalho, quando a gente fala, por mais que a gente brinque, porque a gente tem que brincar, porque senão a gente sei nem o quê, né? Eu sempre brinco que é a minha válvula de pressão, né? Exatamente a possibilidade de rir um pouquinho dentro desse nosso contexto, ou que permite também o nosso contexto, porque tem algumas coisas que não dá para a gente rir. Mas vejam, quando a gente fala sobre o direito do trabalho, se eu conseguir incutir isso em vocês, eu acho que já é muito mais do que ensinar vocês os meandros da CLT. É que vocês compreendam que a gente lida com pessoas. A gente lida com pessoas dentro das suas limitações cognitivas, dentro das suas limitações físicas, a compreender que elas têm direito. Direito a um trabalho decente, direito à qualidade de vida, direito a ter reconhecido o seu direito a ser conhecida como pessoa. Compreendeu, gente? Sim, aceito o sistema capitalista. Sim, sou uma social-democrata que compreende que existe uma necessidade do Estado intervir, porque senão o caminho seria exatamente o quê, gente? A barbárie. Estou discutindo com o Eduardo, a disciplina que o Eduardo também está, que ele pegou essa joinha comigo, duas disciplinas, e a segunda-feira de manhã, Eduardo, eu quero agora ver o que é que vai acontecer na próxima segunda, porque tá uma joia. Minha segunda-feira tá assim, parece que o mundo diz assim, internet não funciona, energia não funciona, aí a pessoa se estressa, dá vontade de sacudir lá na casa de... E, enfim, mas deu certo, não é? Mas hoje, não, mas aí tem a previdência. Cuidado, que cada vez mais essa previdência, ela está sendo o quê, Eduardo? Quero que a gente está vendo, ela está sendo reduzida, onde você vai pagar mais, recebe menos, paga por mais tempo e contribuindo o que, gente? Bora? Mais. Contribuindo, inclusive, em cima do desempregado, porque o que me mata é desempregado pagando previdência, o que, gente? Social. Vê a palhaçada última? Quem é que vai pagar a previdência, Eduardo? O desempregado. A gente tem incidência de contribuição, meu povo, sobre o pagamento do seguro-desemprego. Isso é para matar qualquer pessoa normal. Como é que, além de queda coisa, além da criatura estar desempregada, você ainda vai ter desconto para a Previdência Social? Mas como o Eduardo já está com a cara de tipo assim, Ana Flávia, desliga, que eu quero sair daqui. Line, a cara dele, eu já conheço, Line. Até a cara dele, isso. Eu tô começando a ter enxaqueca, mas tudo certo, vamos lá. Tá bom. Gente, Tá muito bom. Uma ótima semana para vocês. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Até quarta. Tchau, Ana. Até, querida. Tchau, Carol. Tchau, Catarina. Tchau, Tchau, obrigada. Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, Iago, coração. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Helder, Ana, Danilo, querido, fique bem. Fique bem, querido. Tamires, Line. Tchau, tchau. Cheiro para vocês. Cheiro.